Nós estamos olhando alguns retratos de Jesus a partir do Evangelho de João sobre essa temática de que rei sou eu? A pergunta que Jesus faz a nós aqui no projeto 242, que rei sou eu? A pergunta que ele fez aos seus discípulos é: o que os homens dizem que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? Jesus está perguntando a nós, nesse ano de 2018, aqui no projeto 242, que rei sou eu? E nós temos olhado então alguns retratos de Jesus no Evangelho de João, e nós vamos chegar hoje no capítulo 12, e o capítulo 12 nós vamos ler uma pequena porção que é bastante conhecida, a partir do versículo 12 até o 19. João 12, de 12 a 19. Diz assim: no dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo um jumentinho, montou-o, conforme está escrito: não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava, quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso, a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra e nos colocamos diante dela e pedimos que o Senhor possa falar conosco por meio da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua orientação, queremos seguir o teu conselho hoje à noite. Então fale conosco em nome de Jesus. Amém. Esse momento em que a gente encontra aqui na leitura desse texto, no capítulo 12 de João, é um momento bem interessante. É uma transição, inclusive, no texto joanino, uma transição do momento em que João está descrevendo aquilo que seria, talvez, no seu evangelho, o livro dos sinais, que começa no capítulo 2, e ele começa a apresentar, então, os sinais que Jesus está fazendo, sinais estes que tinham como objetivo mostrar, revelar que ele era o Cristo, para que as pessoas pudessem crer em seu nome, e crendo tivessem vida eterna. João diz isso lá no seu capítulo 20, versículo 31, esse é o propósito destes sinais, e é assim que ele, então, relata essas palavras no seu evangelho. Nesse capítulo 12, a gente vê, então, uma transição aí. Se a gente acompanhar isso, a gente vai ver que os sinais começam, como eu disse, no capítulo 2, a transformação de água em vinho naquele casamento em Caná, na Galileia, e aí eles continuam percorrendo as páginas desse evangelho. Quando chega no capítulo 5, Jesus, operando esses sinais, começa a chamar a atenção dos fariseus e começa a entrar numa disputa com os fariseus. A partir do capítulo 5 é aquela cura de um homem paralítico há 38 anos que estava lá esperando o movimento das águas naquele lugar chamado Betesda, onde havia uma fonte de águas, e esse homem estava ali aguardando, então, a oportunidade de descer as águas antes de qualquer um, quando um anjo agitava as águas para que fosse curado. Jesus chega até ele e Jesus diz ao homem: levanta-te, tome a tua cama e ande. E diz que o homem fez isso. Ele era paralítico há 38 anos, no entanto, de repente ele se levanta, ele pega a cama, vale salientar, era uma maca que ele enrolou, simplesmente essa maca, e aí começou a andar carregando a sua maca. Os fariseus veem aquilo e eles falam: hoje é sábado, você não pode estar trabalhando, carregando a maca, que negócio é esse? E aí o homem fala assim: olha, aquele que me curou
disse para que eu levantasse, pegasse a maca e andasse. E os fariseus então entram, a partir daí começam a disputar com Jesus pela questão do sábado, e aí Jesus continua fazendo os seus sinais e continua despertando então a indignação dos fariseus. No capítulo 9 tem a cura daquele homem também cego de nascença, a mesma situação acontece, Jesus unge os seus olhos com um lodo e diz para que ele vá e lave os seus olhos na fonte, e ele faz isso. E aí ele passa a ver, os fariseus novamente entram na disputa por causa do sábado. O homem é curado num dia de sábado, não deveria estar fazendo aquilo no sábado. A disputa cresce cada vez mais, de tal modo que, quando chega aqui no capítulo 11 de João, diz que os fariseus já estão decididos, não só a prender Jesus, eles já queriam prender Jesus antes nessas disputas, mas agora eles estão decididos a matarem Jesus. Ele já tem em vista um plano que Jesus seria morto. E é justamente nesse momento que acontece, então, aquilo que é chamado pelo comentarista Bill de o sinal clímax de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita um homem que era seu amigo e que estava morto há 4 dias. Algo extraordinário, algo incrível. Esse homem estava lá, morto. Jesus chega à beira do sepulcro, chama-o para fora, e o homem sai com vida. Isso foi algo incrível, e o texto, inclusive, revela o modo como a multidão reage a esse milagre. A fama de Jesus se espalha a partir disso de uma maneira maior do que e mais intensa do que antes, e os fariseus estão cada vez mais indignados com o que está acontecendo, e agora eles não só querem matar Jesus, eles querem matar Lázaro também, porque Lázaro era a evidência de que Jesus havia feito esse milagre incrível. Então é nesse contexto que a gente chega aqui nessa porção. Jesus ressuscita Lázaro em Betânia, ele desperta a ira cada vez maior dos fariseus que querem matá-lo, o sinédrio, aquela autoridade judaica que nós vimos na semana passada, do qual Nicodemos fazia parte, agora está decidida a prender Jesus e com o plano de executá-lo. Jesus volta para Betânia, onde ele é ungido por Maria, com um perfume caríssimo. Um dos seus discípulos, Judas, diz aquela frase que era um grande desperdício gastar todo aquele dinheiro para fazer aquela unção, e Jesus diz então que ele estava sendo ungido para o seu sepultamento. E aí, a partir daí, Jesus vai para Jerusalém, e ele, ao ir para Jerusalém, ele sabe que ele vai morrer naquela cidade. William Hendrickson disse que Jesus, por meio da sua entrada, definitivamente indica que ele entrega a sua vida, isso é, que ele morre voluntariamente. Jesus vai resolutamente, diz Lucas, para Jerusalém. Ele diz aos seus discípulos que, ao ir para Jerusalém, ele seria entregue nas mãos dos malfeitores, ele seria condenado e ele seria morto. Mas ao 3º dia, ele ressuscitaria. Ele sabe disso, mas ele vai para Jerusalém. E isso é muito importante, porque assim como nós ouvimos o irmão Francisco falar hoje aqui, ao mencionar a ressurreição, que há muitos teólogos que não acreditam que Jesus ressuscitou de fato, corporeamente. Muitos teólogos também não acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados, acreditam que Jesus foi apenas uma vítima do Império Romano, que a sua morte foi apenas como um mártir, ele morreu como um mártir, para nos dar um exemplo de sacrifício, de entrega, mas que ele não teria morrido pelos nossos pecados. No entanto, Jesus não morre como um mártir, Jesus entrega a sua vida, ele doa a sua vida, ele dá a sua vida, ele vai para Jerusalém consciente daquilo que vai acontecer lá. E essa entrada então que nós lemos aqui é chamada de entrada triunfal. Nós vemos a entrada de um rei,
que entra de maneira triunfal naquela cidade. Agora é interessante a gente contrastar isso com a ideia que muitas vezes nós temos do que é ou de quem são as pessoas importantes, de como elas devem se apresentar a nós ou no mundo. Geralmente, quando alguém importante chega em algum lugar, essa pessoa chega cheia de pompa, né? As pessoas chegam com um carro caríssimo, rodeadas de guarda-costas e seguranças e cheio de pompa. A chegada de uma pessoa importante, de um governante, de um chefe de Estado, ou até mesmo de alguém, de uma celebridade, ela é marcada por esses elementos que mostram para todo mundo que ali está uma pessoa importante. Bom, naqueles dias não era diferente. A entrada triunfal de um governante, de um rei, de um imperador, também era marcada por isso. E, geralmente, essas pessoas, ao entrarem numa cidade, elas eram recebidas de maneira festiva e vinham montadas sobre um cavalo, que já ostentava esse vigor e essa glória e esse poder que a pessoa estava representando. Jesus entra em Jerusalém, é sua entrada triunfal. No entanto, ele entra de maneira humilde. A gente encontra aqui o paradoxo de Jesus. E o paradoxo é algo que é contrário àquilo que nós esperamos. Paradoxo é algo que desafia a nossa lógica. Por exemplo, quando Paulo diz, quando sou fraco, sou forte. Isso é um paradoxo. Isso desafia a nossa lógica. Jesus diz que se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se alguém perder a sua vida, irá salvá-la. Isso é um paradoxo. A vitória por meio da perda. A força no meio da fraqueza, um paradoxo. O rei triunfante entrando na cidade de maneira humilde. É um paradoxo que a gente encontra aqui. Então vamos olhar os versos aqui e o que eles nos apresentam. Depois eu quero tecer alguns comentários daquilo que eu penso que pode significar para nós hoje. O versículo 12 diz no dia seguinte. O dia seguinte é o dia seguinte à unção de Jesus em Betânia, por Maria. E no texto joanino, essa unção de Jesus em Betânia diz que aconteceu, capítulo 12, versículo 1, 6 dias antes da Páscoa. Então, esse dia seguinte, seriam 5 dias antes da Páscoa. É na semana da Páscoa que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. E é esse momento, a Páscoa era uma das 3 festas anuais que aconteciam em Jerusalém, e era a mais importante delas. Era aquele momento em que o povo lembrava-se da libertação que Deus deu a eles lá no Egito, por meio de Moisés. Era um momento muito festivo e muito importante. Reunia, então, judeus de várias partes que haviam se espalhado pela diáspora e que voltavam para a Cidade Santa, então, para celebrarem juntos esse momento glorioso de lembrança da libertação de Deus. A Páscoa começava, então, as festividades começavam alguns dias antes, as multidões começavam a chegar alguns dias antes, por isso o texto diz aqui, grandes multidões, né, que chegavam-se para a cidade de Jerusalém. E a igreja tem, então, esse domingo, que é hoje, como o domingo de Ramos, para lembrar, então, dessa entrada triunfal de Jesus na Cidade Santa. Muitas igrejas, dependendo da tradição, principalmente as igrejas de tradição católica, fazem, inclusive, procissões em algumas cidades, em alguns bairros, aqui mesmo. Eu lembro que quando nós nos reunimos lá na Vila Mariana, sempre passava uma procissão lá em frente à nossa comunidade no dia de Ramos, no domingo de Ramos. Grandes multidões tinham ido à festa naquele dia e elas tinham ouvido dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Betânia estava aproximadamente 2,5 quilômetros, pouquinho mais, menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Não era longe, então era justamente uma distância que era possível fazer uma caminhada, acompanhado por
pessoas. Lá em Betânia, onde Lázaro havia sido ressuscitado dentre os mortos, diz que isso causou um grande impacto. Então, muita gente naquela cidade estava acompanhando Jesus. Em Jerusalém tinha outras multidões de pessoas, muitos dos quais já tinham ouvido falar de Jesus, então estavam ansiosos, porque sabiam que ele estava indo para Jerusalém. E são essas multidões que o texto diz aqui, além de todos os outros que estavam naquela cidade, que poderia ser, de fato, um número tão grande quanto talvez 1 ou 2 milhões de pessoas que estavam na cidade por ocasião da festa. O historiador Flávio Joséfo, no ano 60 da era cristã, diz que em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, tinha 2,5 milhões de pessoas reunidos. Então, ou seja, nós estamos falando de um número muito grande, 30 anos depois de Jesus. Talvez não fosse tão grande assim naqueles dias, mas poderia ser mais de 1 milhão de pessoas ali reunidas para a celebração da Páscoa naquele momento, muitas das quais vão ao encontro de Jesus e se unem com aquelas que estão acompanhando Jesus, diz o texto aqui, daqueles que o seguiam e daqueles que vieram ao seu encontro nessa trilha, nesse caminho que ele faz para a cidade de Jerusalém, vindo de Betânia. Então, essas pessoas, elas pegam ramos de palmeiras e elas saem ao seu encontro, clamando as palavras do Salmo 118, versículos 25 e 26, que João registra da seguinte maneira: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Marcos, no seu evangelho, ele registra da seguinte maneira, ele diz: e tanto os que iam à frente dele, como os que o seguiam, exclamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Ou seja, eles estão cantando as palavras do Salmo 118 e estão acrescentando suas próprias palavras a esse salmo também. A multidão está em festa, e eles estão em festa porque Jesus está indo para Jerusalém. E eles estão em festa porque eles veem em Jesus o Rei de Israel. Eles estão em festa porque eles pensam que aquele momento seria um momento histórico na história de Israel, naquele momento em que Israel estava vivendo, em que o povo estava vivendo, sob a opressão romana, já durante tanto tempo, mas finalmente Deus estava se manifestando agora com o Rei de Israel. Esse era o motivo da festa deles. Como sabemos disso? Sabemos disso porque o Evangelho de João nos diz que essa multidão que estava seguindo Jesus já havia percebido que havia algo extraordinário nele, que Jesus era alguém enviado da parte de Deus. Por exemplo, no capítulo 6 de João, nós encontramos que essa multidão de pessoas, após Jesus ter curado, após Jesus ter multiplicado os pães, capítulo 6, Jesus ter multiplicado os pães, diz que eles olham para Jesus e eles reconhecem que Jesus é o rei, e diz que Jesus então tem que se afastar da multidão, porque ele percebe que ela estava pronta para levá-lo à força e coroá-lo à força em Jerusalém. Jesus percebe isso, eles estão prontos para levá-lo e coroá-lo à força em Jerusalém, então ele tem que se afastar e ir para um lugar deserto, porque o seu tempo não havia chegado ainda. Mas é essa mesma multidão, eles estão entusiasmados, está ali o rei, eles veem esse homem, Jesus, agora como rei, as suas esperanças proféticas e messiânicas e de salvação estavam se cumprindo agora, e eles então vão festivamente para Jerusalém. Um outro sinal de que esse era um momento festivo e que estava associado à esperança messiânica é o fato de que eles pegam palmeiras e elas saem ao encontro de Jesus com esses ramos de palmeiras, aclamando Jesus como o Rei de Israel. E essas palmeiras têm um símbolo de nacionalismo para o povo judaico naquele tempo. É bem interessante isso. Eles estão cantando o Salmo 118, que era o último salmo do Halel, um salmo cantado durante aquela época. Ele era cantado toda manhã pelo coro no templo, nas várias festividades judaicas, e na Páscoa ele era um dos principais salmos,
e em tais ocasiões, então, todos os homens e todos os rapazes, os adolescentes, eles pegavam um buquê feito com ramos de salgueiro, de murta, enrolados em uma folha de palmeira, e quando chegava no momento do coro Hosana, eles agitavam esse ramo no ar e cantavam com toda a força, Hosana, Hosana. E aí, neste momento em que Jesus está indo, eles fazem isso, eles cortam alguns ramos ao longo do caminho, e diz que eles começam a abanar os ramos e cantarem essa canção. Agora, esses ramos, eles simbolizam essa expectativa que eles têm de que Jesus vai mudar a sorte do povo de uma maneira política. Por quê? Porque os ramos eram esse símbolo de nacionalismo, esse símbolo da nação de Israel, que passou a se tornar parte dessa ideia de uma nação, justamente a partir dos Macabeus e da revolta dos Macabeus e da vitória que teve, ou da pequena conquista que teve durante a época de Judas Macabeus, quando o templo e a cidade são recuperados, e a gente lê isso lá em 1ª e 2ª Macabeus, a gente vê que em 2 ocasiões, quando acontece uma conquista, o povo celebra essa conquista, ele saúda essa conquista, justamente abanando esses ramos. E aí esses ramos passam a fazer parte desse símbolo nacional, dessa vitória, dessa esperança nacional de Israel, e começa a aparecer, inclusive, mais tarde, em moedas, quando, nos anos 66 a 70, ou no ano 135 depois de Cristo, eles têm essas revoltas judaicas contra Roma, e eles decidem, então, imprimir ou fazer o seu próprio dinheiro, a sua própria moeda, e eles colocam lá o símbolo da palmeira como um símbolo nacional. Então havia uma esperança nacionalista no povo, uma esperança de transformação política que eles traziam para Jesus. Jesus seria esse rei, queria mudar a história de maneira política, e eles estão celebrando isso com seu símbolo nacional das palmeiras, ao aclamá-lo, ao chegar, então, e ir para Jerusalém, e eles fazem essa aclamação. Quando eles cantam Hosana, Hosana, eles estão dizendo, salve agora, ou dá salvação agora. Eles estão dizendo, em outras palavras, agora chegou o momento da salvação. Chegou agora o momento em que Deus vai finalmente nos salvar e nos tirar desse poder opressor que tem estado sobre nós há tanto tempo. Então essa é a esperança, é isso que está acontecendo ali, e Jesus percebe isso. E Jesus decide, Jesus de antemão, sabendo que ele vai para Jerusalém, Jesus decide então entrar na cidade, paradoxalmente montado em um jumento. Ele enviou os seus discípulos adiante dele, ele pede para que eles possam separar então essa jumenta com o seu jumentinho e trazê-lo até ele, e ele entra na cidade então montado num jumentinho. É isso que a gente encontra no texto aqui, algumas gravuras dessa passagem, dessa entrada de Jesus em Jerusalém. A gente vai encontrar ele montado num jumentinho com um outro jumento ao lado, carregando algo. É justamente essa a ideia. Agora, quando Jesus faz isso, Jesus está mostrando para aquele povo que está pronto para aclamá-lo como rei, que tipo de rei ele era. Ele não era aquele que iria cumprir com as esperanças nacionalistas deles. Ele era um rei de um outro tipo de reino. E é muito importante isso. Novamente, a ideia de entrada triunfal, entrada montado em cavalo, era ou seria a imagem de força e poder. De fato, cavalos e carros são usados na Bíblia e naquele contexto cultural para demonstrar a força e o poder de um governante, de um rei, de um líder. Por exemplo, em 1 Reis 4, 26, a gente encontra que Salomão tinha também 4.000 cocheiras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros. Do que está dizendo isso? Está falando do poder que o reino de Salomão tinha. O poderio militar dele é expresso por meio dos seus cavalos e dos seus carros.
O Salmo 27 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós faremos menção no nome do Senhor nosso Deus, mas uns confiam em carros e cavalos. Por quê? Carros e cavalos, nesse contexto, está falando novamente de força, de poder militar, de poder capaz de trazer a conquista de um governante poderoso, e forte e guerreiro. Isaías 31:1 diz: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e põem sua fé nos seus muitos carros e na força dos seus cavaleiros, e não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. O profeta aqui está advertindo o povo que está colocando novamente a sua confiança na força militar, no poderio militar dos egípcios, representado aqui o quê? Por carros e cavalos e seus cavaleiros. Então, essa imagem de entrar montado num cavalo seria a imagem de um rei que vem para conquistar por meio da força, que vem para triunfar por meio da guerra, que vem para triunfar através da conquista do poder humano. E Jesus rejeita isso totalmente. Ao invés disso, Jesus chama para si duas profecias. Uma delas citada aqui por João, nessa porção que nós lemos. A outra delas a gente vai encontrar lá na bênção que Jacó faz para os seus filhos. Em Gênesis 49, versículos 10 e 11, quando ele abençoa Judá, ele diz assim: Judá é um leãozinho. Lembre-se que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Judá é um leãozinho. Subiste vindo da presa, meu filho. Ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá. O cetro é a figura justamente de autoridade real. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, até que venha aquele a quem pertence esse bastão de autoridade, esse cetro. E esse é Jesus. Os povos obedecerão a ele, atando o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira seleta. Ele lava as suas roupas em vinho e as suas vestes em sangue de uvas. Está aqui, na bênção, um anúncio desse filho que viria, desse que viria para tomar o cetro de autoridade, desse diante do qual os povos iriam se submeter e obedecer. Diz aqui claramente do sangue e das vestes manchadas em sangue, no tinto, no vinho. E fala aqui do jumento e da jumenta. Jesus sabe isso. Jesus conhece essas palavras. Jesus é esse leão. Jesus é aquele a quem pertence esse cetro e essa autoridade. E ele decide entrar em Jerusalém dessa forma. Ele cumpre a profecia. Mas principalmente a profecia de Zacarias capítulo 9. Quando apresenta o Messias, a esperança do povo. No versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Jesus conhece isso. Jesus decide entrar então montado num jumento. Ele entra na cidade como rei humilde. Ele entra na cidade frustrando as expectativas messiânicas do povo que queria um rei conquistador, do povo que queria um rei que iria trazer de novo a nação na sua glória e na sua força e livrá-los da opressão de Roma. Jesus não vai fazer isso. O seu reino, ele vai dizer, não é desse mundo. Ele não vai conquistar por meio da força, ele vai conquistar por meio da morte, da sua morte. Ele não está interessado em restaurar um reino físico a Israel, em devolver-lhes a nação e o símbolo nacional. Ele está interessado em estabelecer um reino que não teria fronteiras, que ajuntaria pessoas de todas as partes do mundo, e todos de fato se inclinariam diante dele. Ele vem montado no jumento,
não como Senhor da guerra, mas como o príncipe da paz. E ao montar aquele jumento e entrar na cidade daquela maneira, o que ele está fazendo é uma parábola encenada. Ele está encenando ali, por meio do seu gesto, o tipo de rei que ele era, o tipo de atitude que ele queria transmitir aos seus discípulos e aos seus seguidores, e que tipo de reino ele estaria estabelecendo. O jumento é interessante porque é justamente esse animal, na figura de Israel, que é um animal de humildade e de paz, de humildade e de shalom. Era um animal de carga, era um animal da agricultura e do comércio. Jesus está dizendo que ele, como o príncipe da paz, o príncipe do shalom, iria trazer um reino de bem-estar para o seu povo, mas não por meio da guerra, não por meio da conquista humana, não por meio da violência, mas por meio do seu sacrifício. E Jesus, ao ver a cidade, diz o texto que ele chora sobre ela. O Nilson estava aqui compartilhando de manhã, e ele esteve em Jerusalém há pouco tempo, então ele estava compartilhando da sua visão panorâmica de Betânia vindo para Jerusalém, e olhando a cidade, então, ao longe, e o esplendor dessa cidade, essa visão que Jesus teve da cidade. E diz que Jesus, quando vê a cidade assim, diz que ele chora. Por que ele chora? Ele chora sobre a cidade porque ele sabe que a cidade não vai escolher esse caminho da paz. Ele chora sobre a cidade porque ele sabe que ele será rejeitado. A mesma multidão que abana os ramos de palmeiras e que o aclama como rei, será a multidão que vai escolher Barrabás e que vai clamar, crucifica-o, dias depois. A multidão que vai se frustrar porque ele não é o rei que eles querem e que vai zombar dele em meio à sua paixão, seu sofrimento e a sua morte. E que mais tarde vai escolher o caminho da violência e da insurreição contra Roma e vai ser esmagada de maneira cruel sob o governo do general Tito no ano 70, quando o templo é completamente destruído e de fato não fica pedra sobre pedra. Jesus antevê isso e Jesus chora sobre a cidade. Ele é o rei de paz e a cidade rejeita o rei da paz. A cidade não aceita a forma como ele propõe trazer o reino, e isso vai causar uma tremenda desgraça para aquela cidade. A porção que nós lemos termina com os fariseus falando uns para os outros, perplexos talvez, dizendo: veja, ou vede, nada conseguistes. Eles estão dizendo isso porque eles já estavam planejando matar Jesus, e alguns dentre eles disseram: não, vão com calma, agora não é o tempo. E aí isso tudo acontece, é uma multidão gigantesca seguindo Jesus, aclamando ele como rei. E eles falam assim: olha, vocês que estão dizendo, vai com calma aí, vocês não estão conseguindo nada, o mundo inteiro vai atrás dele. Evidentemente, os fariseus não estavam falando do mundo inteiro, no sentido do mundo, de todas as pessoas do mundo. Eles estavam falando da grande multidão, representando ali como se fosse o mundo inteiro, uma hipérbole. O mundo inteiro vai atrás dele. Mas João coloca essas palavras para nós aqui, pensarmos que de fato o mundo inteiro vai atrás dele. No Evangelho de João, logo depois desse versículo, a gente vê que os gregos chamam Jesus o mundo inteiro. Ele vem para ser o Senhor do mundo inteiro. E essa é a profecia de Zacarias, capítulo 9. Nós lemos o versículo 9, no versículo 10 diz assim: desse rei que vem montado num jumentinho, filho da jumenta, diz: eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e deste rio até as extremidades da terra. Esse rei vem para despedaçar os carros e cavalos e arcos de guerra e colocar um fim e estabelecer um reino que não tem fim, que se estende até os confins da terra. O mundo inteiro, de fato, foi atrás dele.
E a mensagem chegou até nós hoje, porque o mundo inteiro, de fato, foi atrás dele. A entrada, então, triunfal de Jerusalém, por meio de Jesus montado num cavalo, é a entrada de um rei humilde. E isso é um grande paradoxo. Um rei soberano, Senhor, humilde. Um rei de paz. Um rei manso. Um rei que acaba nos surpreendendo ao nos apresentar esse paradoxo do reino. Essa entrada triunfal de Jerusalém, apontando para o paradoxo do reino, mostra que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Que o modo como Deus age nesse mundo nem sempre é o modo como nós pensamos que Deus irá agir nesse mundo. O reino de Deus não é como nós imaginamos. O reino de Deus não vem por meio da força. Ele não vem como uma conquista militar. Ele não se impõe aos outros. Ao contrário, Jesus disse que quem quiser entrar no reino precisa se tornar como uma criança. É assim que o reino vem. É assim que se entra no reino. Não é por meio da força. Isso é importante para nós. É importante a gente se lembrar disso. Porque nós, como súditos deste reino, e nós, como aqueles que anunciamos esse rei aos outros, nós temos que nos lembrar de que a nossa anunciação, a nossa proclamação, não deve ser nunca de maneira intimidadora, não deve ser nunca de maneira impositora. Não devemos comunicar sobre esse rei de maneira que estamos impondo o seu domínio sobre os outros. Devemos convidar as pessoas. Anunciamos as boas novas e convidamos as pessoas para que venham e se submetam a ele, mas nunca de maneira intimidadora, nunca por meio da força, nunca por meio da violência. O reino de Jesus não é o reino da espada. Ele não é conquistado pela espada e pela força. É um reino de paz. O rei é um rei humilde. O rei não é aquele que resiste à violência por meio da violência, é aquele que se entrega e que triunfa sobre a violência por meio da sua entrega e da sua morte. Nós temos que nos lembrar disso, inclusive nesses dias. Inclusive aqui na nossa história, em nosso momento histórico, nesse momento em que talvez, neste ano em que talvez muitos messias vão se erguer na política brasileira, prometendo um reino. Muitos irão talvez tentar seguir uma via contrária àquilo que Jesus promete. E nós podemos ser seduzidos pelos seus discursos e por suas palavras. Mas devemos lembrar que nenhum deles, não importa se é da direita ou de esquerda, nenhum deles se importa realmente com aquilo que eles dizem se importar. Nenhum deles, nenhum sequer. A única coisa que lhes interessa é o poder pelo poder, é a conquista e os benefícios que a conquista pode dar a eles. Por isso nós temos que tomar muito cuidado para não confundir o reino de Deus com essas coisas e não submeter o Evangelho a nenhuma delas. O Evangelho está acima disso, acima e não abaixo. Muito importante para nós nos lembrarmos disso. O reino não vem pela força, ele não se impõe. Ele não é uma conquista militar. Do mesmo modo como a multidão, nós também podemos nutrir falsas expectativas sobre Jesus. A multidão tinha falsas expectativas, eles tinham uma esperança messiânica que era de que esse rei finalmente iria cumprir essa esperança, mas eles não haviam entendido as promessas de Deus. Eles estavam pensando novamente numa conquista militar, num reino físico, num governo humano, num restabelecimento de fronteiras. Era isso que eles estavam pensando. Era uma esperança nacionalista, nesse símbolo que a gente já falou das palmeiras, um símbolo claro da nação de Israel, do nacionalismo. O teólogo inglês Os Guinness nos lembra de algo muito importante. Ele diz assim: o patriotismo é bom, o nacionalismo é sempre ruim. Patriotismo é bom. É bom a gente ter um senso de orgulho
ou um senso de nos sentirmos bem pelo fato de termos nascido em um determinado lugar e fazermos parte de um determinado povo. Isso é bom, isso é saudável. Ele diz, não há nada de errado com isso. O nacionalismo sempre trouxe graves consequências históricas. O nacionalismo é algo ruim. Então a gente tem que manter os nossos ouvidos atentos a qualquer que venha com um espírito nacionalista sobre o povo. O nacionalismo não é bom e ele não leva a caminhos bons. Nós temos que tomar cuidado com as expectativas que nós nutrimos. Nesse caso do povo, eram expectativas novamente nacionalistas, eram expectativas políticas, expectativas e esperanças de que Jesus podia cumprir com seus sonhos de triunfo sobre os romanos. E as nossas expectativas sobre Jesus? E o que é que nós esperamos? Tantas pessoas têm expectativas falsas sobre Jesus. Também têm expectativas de que Jesus, por meio de Jesus, elas irão talvez adentrar uma vida de triunfo, de grandeza. Jesus talvez para muitos não passa de um amuleto, de um protetor. Não é aquele diante do qual eles estão dispostos a curvarem-se e reconhecerem o seu reinado, o seu senhorio, mas é aquele que pode dar a eles algumas coisas que eles querem de maneira mágica, num passe de mágica. É aquele que vem para preencher os seus anseios, muitas vezes egoístas. É por isso que talvez Jesus tem tantos fãs hoje em dia, tem tantos seguidores virtuais, mas tem poucos seguidores reais, poucos discípulos, poucos que de fato queiram se curvar diante dele. Onde é que nós estaremos quando nós percebermos que esse rei a quem servimos não é aquele que segue os nossos caminhos, mas pelo contrário, nos convida para seguir os caminhos dele, e seguir os seus passos, e sabermos e percebermos que os seus passos levam para o Calvário e para a cruz? Onde que estaremos? Talvez, se as nossas expectativas sobre Jesus forem falsas, os nossos cânticos podem ser motivados por falsas expectativas e podem ser falsos também. Talvez, se as nossas expectativas e a nossa compreensão de Jesus for falsa, nós podemos cair naquilo que o profeta denunciou: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos cantar que Jesus é rei, erguer as nossas mãos, mas que rei é ele? É o que satisfaz os nossos desejos? Ou é aquele diante do qual nós submetemos a nossa vida, os nossos desejos e os nossos anseios? Que rei é ele? Nós precisamos entender que rei é Jesus. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, mas o seu reino não é desse mundo. Ele não nos promete nesse mundo a conquista. Ele não promete a cada um de nós aqui que vai estabelecer-nos como senhores dessa terra. Esse é um falso evangelho que diz que nós vamos reinar e triunfar aqui porque Ele nos colocou por cabeça e não por cauda. Isso é um falso evangelho, é uma falsa promessa. Jesus não diz isso. Jesus veio para estabelecer um reino espiritual. Jesus veio para estabelecer um reino cujo domínio não tem fim, mas é um reino que começa em nosso coração, e com a nossa entrega a Ele, e com a nossa submissão, e com a nossa disposição a segui-lo, mesmo que o caminho que Ele nos manda seguir, leve-nos para a cruz, e para o sofrimento, e para a morte. Esse é o rei humilde, esse é o rei que triunfa sobre a morte, por meio da sua entrega, por meio do seu próprio sacrifício. Então, que rei é Ele para nós? Que rei estamos seguindo? Que expectativas temos sobre Ele? E o que? O seu caminho de humildade diz a nós nesse mundo e nessa época, sobre as escolhas que nós temos que fazer quando confrontados com a opção, a espada
a força, o poder humano, a guerra, a violência, ou o caminho do Cordeiro, ou o caminho de Jesus, ou o caminho daquele que é manso e humilde. Note o paradoxo. No Sermão da Montanha, ele diz: felizes são os pobres, felizes são os que choram, felizes são os humildes e os mansos, felizes são os que têm fome e sede, felizes são aqueles que são perseguidos e injuriados, e que sofrem todo tipo de calúnia, por causa do nome dele. Felizes são, parece-me, aqueles que o mundo considera infelizes. Esses são os felizes. O caminho que ele nos propõe, novamente, é um caminho diferente do caminho do mundo. O caminho de Jesus vai nos colocar na contramão daquilo que o mundo e uma igreja mundana nos propõe. Mas esse é o caminho dele. É isso que ele nos mostra com a sua entrada triunfal em Jerusalém, montado sobre um jumento. Porque isso importa. E o que é que você vai fazer com isso? Há várias maneiras da gente colocar isso em prática na nossa vida. Para alguns de nós, simplesmente significa que nós não vamos responder à ofensa por meio da ofensa. E nós somos muito tentados a responder à ofensa por meio da ofensa. Nós somos muito tentados a responder à violência com demonstração de força. Para muitos de nós, o caminho de Jesus está nos ensinando um outro caminho. O caminho da paz, por meio da entrega e do sacrifício, e de calar os nossos lábios quando espera-se que a gente brade com voz forte e reivindique os nossos direitos e prove, por meio das nossas palavras, alguma coisa. Há muitas maneiras da gente aplicar isso em nossas vidas, em nossos dias hoje.